Vamos lá. A aula passada nós falamos, né, de começamos a falar de Mateus, entendemos um pouquinho como Mateus escreveu, Mateus chamado Levi, e que ele vem trazendo para nós a mensagem do reino, né? Ele não fala muito sobre salvação no evangelho dele, ele fala mais sobre o reino. O Cristo, o rei que veio estabelecer o reino dele sobre a terra. Então você vai ver muito o reino dos céus né? O reino dos céus veio para ser estabelecido na terra. Então ele veio trazendo Jesus como um rei. A gente viu. Marcos vem trazendo Jesus como servo, né? E Lucas vem trazendo Jesus como homem. E João vem trazendo Jesus como filho de Deus. Nós vemos na aula passada. E começamos a falar um pouquinho sobre a genealogia de Cristo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o reino, a gente precisa entender sobre a genealogia. Existem segredos poderosos, como vocês viram na primeira aula, sobre a genealogia. Aí nós vimos que o Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, logo o primeiro versículo. A gente vai ler aqui até o verso 17, do 1 ao 17, e depois a gente vai tentar falar de versículo por versículo. Começar da onde a gente parou. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E a Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e a Eliúde gerou a Eleazar, e a Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Quero ressaltar de novo que na genealogia de Cristo fala de 5 mulheres. A genealogia já lá
de Adão, quando se fala de Adão, não se fala de mulheres, mas na genealogia de Cristo vem falando de mulheres. E aí nós falamos de Tamar, né? A primeira mulher a ser citada, que era nora de Judá. E o engraçado que por Tamar, quando ela engana a Judá, que ela não ia ter, porque ela não teve filhos com os outros filhos, o primeiro esposo dela morre, e na lei, quando o esposo morria, o irmão tinha que casar com a esposa do irmão que faleceu. E logo o outro morre também, porque ele não queria dar geração para o irmão, né? Para quem conhece a história, ele morre e Deus ele vem e mata o outro filho de Judá. Por que que ele mata o outro filho de Judá? Porque ele estava retardando, atrasando a vinda de Cristo. Porque ele não queria trazer geração. E para que cumprisse a profecia de Judá haveria o rei, o Salvador. Então Deus vem e mata, e ele logo manda Tamar para a casa dos pais, para que quando outro filho dele crescesse, que ele era pequeno, ele daria ela de novo para casamento para esse outro filho, que era Lei. E ele pega e não dá com medo dele morrer. Eu dou razão para ele, né? Os outros dois morreram. Falei assim, o meu outro filho vai morrer também, não vou entregar não. Mas aí Tamar vai lá, engana e vem, continua a geração. E a Tamar é a primeira mulher. Depois vem Raabe, a prostituta. E Raabe aqui usa uma fita escarlate, que significa o sangue de Cristo, e que vem remindo, é a tipologia do sangue de Cristo, que vem remindo toda a família dela. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Ruth, uma moabita. Nós falamos um pouquinho aqui sobre Ruth. Nós falamos de pessoas improváveis que Deus usa, que Deus escolhe. Deus não depende de nós sermos boazinhos, bonzinhos, certinhos para nos escolher. Ele simplesmente nos escolhe. Ruth, uma moabita, e os moabitas, pela lei, eram proibidos de entrar na Assembleia de Deus até a 10ª geração. Ruth foi aceita por Deus e se tornou uma das mais importantes ancestrais de Cristo. E de Ruth nasce Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce o rei Davi. O rei Davi, então, a gente falou que não importa quem sejamos ou qual é o nosso passado, desde que tenhamos um coração de buscar a Deus e ao seu povo, estamos na posição de sermos aceitos na primogenitura de Cristo, juntamente com ele. Cristo seria um rebento, nós falamos que Cristo seria um rebento de Jessé, e nasce o rei Davi. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Somente Davi é chamado de rei na genealogia,
pois foi por meio dele que o reino e a realeza começou. Foi por meio de Davi que o reino e a realeza começou. Por que que foi por meio de Davi? Qual a diferença de Davi e de Saul? Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelos homens. Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus. A Bíblia fala em Atos que Deus vasculhou a terra. Ele diz o seguinte: vasculhei a terra e encontrei a Davi. Davi, o 8º filho de Jessé, rejeitado pelo pai, pastor de ovelhas, o filho minguadinho, pequenino, perto dos outros, ruivo, rejeitado pelo pai, escondido pelo pai, porque o pai teria vergonha dele, com certeza, mas foi escolhido por Deus. Então a gente precisa pensar que não importa onde estamos, não importa o que fazemos, na situação em que estamos, o importante é Deus olhar, vasculhar a terra e encontrar nós em um lugar secreto, escondido, para cumprir o propósito dele nessa terra. Davi, o 8º filho de Jessé. Número 8 significa ressurreição, significa recomeço, novo ciclo. Presta atenção nisso aqui. Número 8 significa ressurreição, recomeço, novo ciclo. Isto indica que a escolha de Deus está ligada, a escolha de Deus a Davi está ligada à ressurreição de Cristo. Homem segundo o coração de Deus e introduziu o reino de Deus para Cristo. Davi introduziu, começou o reino de Deus na face da terra para Cristo. Último da geração dos patriarcas. Por que que ele se aponta para a ressurreição, recomeço e novo ciclo? Último da geração dos patriarcas, o primeiro das gerações dos reis. Porque o primeiro, Saul não conta para Deus. Saul foi escolhido por homens. Davi foi escolhido por Deus. Para Deus só conta quem ele escolhe. Para Deus só conta quem ele escolhe, não quem os homens escolhem. Lembra que na aula passada nós falamos que... Lembra que na aula passada eu falei o exemplo de Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão, pega seu filho, seu único filho, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar ele. Mas Abraão já tinha um outro filho. Por que que Deus não falou: Abraão, pega seu segundo filho? Porque o primeiro já tinha nascido, que era Ismael. Por quê? Porque não foi o que Deus pediu para ele. Não foi o que Deus ordenou. Não era aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então nós precisamos... E aí entra outra questão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós fazemos a obra de Deus sem o próprio Deus da obra. Muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus sem que Ele nos peça.
O nosso propósito precisa ser cumprido. E olha que Davi, a Bíblia diz que Davi cumpriu todo o propósito. O que é isso? Isso quer dizer que ele viveu tudo aquilo que Deus tinha para que ele vivesse. Então, esse é o nosso maior desafio: acessar a eternidade todos os dias e viver e caminhar em cima daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, o último das gerações dos patriarcas, o primeiro das gerações dos reis. Ele concluiu uma era e iniciou outra. Assim como Cristo terminou uma era e iniciou outra. Terminou a era da lei e iniciou a era da graça. Quando cometeu homicídio e adultério, foi condenado e se arrependeu e Deus o perdoou. Davi ele estava na lei. Sabe, um homem no tempo da lei, em que é confrontado pelo profeta Natã, se arrepende, e o choro de arrependimento dele, ele fala: Senhor, não aparta de mim o teu espírito, e é perdoado por Deus sem derramar nenhum sangue de ovelha, de animal. E ele estava pela lei, ele poderia ser apedrejado, tanto que o pessoal queria, uma turma queria apedrejar ele. Mas ele não foi apedrejado, ele foi perdoado, ele recebeu a graça de Deus no tempo da lei. Então, gente, é forte isso, né? A gente ser escolhido por Deus. Quanto mais eu vou estudando sobre isso, sobre as escolhas de Deus, né, de homens, de grandes homens, mas vai fazendo sentido para mim. Muitos são chamados, o versículo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Todos são chamados para a obra. Todos são, hoje, né? Mas quem é realmente escolhido por ele a fazer um propósito, a estar... Davi, por exemplo, ele foi escolhido por Deus para abrir a realeza, para abrir o reino para a chegada de Cristo. E Deus vai mostrando homens e mulheres falhos e vai mostrando que se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Se eles alcançaram e conseguiram cumprir o propósito deles aqui na face da terra, nós também podemos. E outra mulher aqui é a Batseba, né? Não falo o nome dela aqui, mas é a Batseba, que era a esposa de Urias, que faz parte do adultério. O primeiro filho morreu condenando o pecado do adultério. Logo depois veio o rei Salomão. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou a Asa. Salomão começou muito bem e terminou a jornada, o propósito dele muito mal. Tanto que ele fala sobre sabedoria, ele experimentou de tudo e acabou perdendo. Deus vem e apresenta-se para Salomão e fala assim: o seu pai foi assim comigo. Se você tiver os mesmos comportamentos que o seu pai teve comigo, então farei uma aliança com você, como eu tive com seu pai. E essa aliança de Deus com Davi perpetua até hoje.
Quando Deus fala que o reino de Davi não vai ter fim, foi uma aliança que Deus fez com Davi e Cristo vindo da geração dele. E o reino de Cristo é eterno. Jamais terá fim. Então Salomão, ele começou muito bem, a Shekinah, a glória de Deus encheu o templo, para quem conhece a história. Só que ele se perdeu. Na história você vai ver, na história de Salomão, ele sacrifica, ele deixa as mulheres sacrificar os filhos a Moloque, os próprios filhos dele a Moloque. Então ele se perde de uma maneira tão grande que no final ele vira e fala: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Da geração dele vem o Roboão. Roboão foi pior que Salomão. E por causa de Roboão, o reino foi dividido. O reino foi dividido. A partir de Roboão, o reino se dividiu. 12 tribos. Uma guardada por amor de Davi, que é Judá. A Bíblia lá fala. Uma tribo, a de Judá, guardada por amor de Davi. Ou seja, guardada por amor a Cristo. O negócio não é tanto com Davi, não. É com Cristo. Por amor a Cristo, Cristo precisava do reino que pertencia, que vinha da casa de Davi, para a profecia se cumprir. O reino de Davi passou a ter duas partes. A parte norte, que é chamada de Reino de Israel, que é um nome universal, são as 10 tribos. E a parte sul, que é chamada de Reino de Judá, nome local. São as duas tribos, Judá e Benjamim. O reino de Judá, de Davi, ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a parte norte ficou com as 10 tribos. O reino foi dividido em duas partes. No versículo 8, Iasa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. 3 gerações de Jorão foram cortadas da genealogia, porque Jorão se casou com a filha de Acabe e de Jezabel. Vamos ver? 2 Crônicas 21. 2 Crônicas 21, 5 e 6. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 9, 10 e 11. E Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acaz, e Acaz gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Presta atenção, essa genealogia aqui registra Josias gerou a Jeconias. No entanto, abrem aí a Bíblia de vocês em 1 Crônicas 3, 1 Crônicas 3, versos 15 e 16, diz que os filhos de Josias, tem mais algumas gerações que são omitidas, que são excluídas.
Pode ler. 15, 16? 15 e 16. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum, os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Isso aí. Então a gente vê a genealogia que mostra Josias gerou a Jeconias. Mas o primogênito é Jeoaquim. E tem os outros também foram cortados da genealogia. Essa omissão é porque ele foi feito rei pelo faraó do Egito. Quem consagrou ele foi o faraó do Egito, para quem recolhia imposto. Está lá em 2 Reis 23, 34 e 35. E também é o único que fala dos irmãos. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Para a Babilônia. Verso 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Mesmo os que foram levados para a Babilônia foram incluídos nesse registro. Eles estavam cativos, mas foram incluídos na genealogia de Cristo. Zorobabel era um dos príncipes que voltaram do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Foi um líder na reconstrução do templo. Ele foi um líder na reconstrução do templo, Zorobabel. Verso 16. Vamos ler aqui até o 16. Nós paramos no 12, 13. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e a Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos ler de novo o 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui. Ao chegar nesse ponto aqui da genealogia, nós vamos ver algo diferente. Nesse versículo aqui sai do padrão dos outros versículos. Como assim? Que padrão é esse? Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. Aqui nesse versículo não fala que José gerou a Jesus. Uau! Quem gerou foi Maria. O que seguiria o padrão do que foi dito acerca de todos os que antecederam, mas diz José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não é da qual foi gerado, da qual nasceu Jesus, porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Esse versículo aqui ele é muito forte. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Cristo.
Então não fala que Maria gerou, que de Maria nasceu Jesus, porque Jesus ele foi gerado unicamente pelo Espírito Santo. Jesus nasceu de Maria e não de José, visto que foi profetizado que Cristo seria o descendente da mulher e nasceria de uma virgem. Então, nós podemos observar 3 pessoas. Então, nós falamos de 5 mulheres, primeiramente. Nós falamos de Tamar, Raabe, Ruth. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e agora Maria. As outras 4 eram prostitutas, gentias, moabitas. Tamar não era, mas mentiu pro sogro para poder... Exatamente. E vem Maria, a escolhida, como assim a Bíblia diz, a bem-aventurada, a virgem. Pensa Deus, assim como Davi, Deus olha, vasculha a terra e acha Davi. E Deus vasculha a terra e encontra Maria. A que foi digna de carregar O Cristo. o Cristo. A bem-aventurada. A bem-aventurada. E nós vemos, então, 3 pessoas, Abraão, Davi e Maria, foram 3 pessoas vitais na geração de Cristo. Abraão, Davi e Maria. Por quê? Vamos ver por quê? Abraão é a tipologia de uma vida por fé. Abraão representa uma vida por fé. Davi representa uma vida sob o trabalhar da cruz. Ele usufruiu da graça fora do tempo. Antes do tempo. Representa uma vida sob o trabalhar da cruz. E Maria representa uma vida entregue ao Senhor. Abraão representa uma vida por fé, que é pela fé que nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Davi representa uma vida sob o trabalhar da cruz, que é o tomar a cruz, negar a si mesmo. E Maria representa uma vida totalmente entregue ao Senhor. Foi por meio desses 3 tipos de vida que Cristo foi gerado na humanidade. Verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui e depois o Júnior vai concluir esse versículo. Então, nós vemos que divide em 3 períodos a genealogia de Cristo, 3 de 14, 14, 14. De Abraão a Davi são 14 gerações, período anterior ao estabelecimento do reino.
De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, que é o período do reino. Da deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, período após a queda do reino. Então, essa genealogia constitui-se de 3 seções. Vamos lá. E a Trindade aparece na genealogia. A manifestação da Trindade aparece na genealogia. Os patriarcas, 14 gerações, corresponde ao Deus Pai. 14 gerações de reis, que corresponde ao Deus Filho. Que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E 14 gerações depois de pessoas, e perpetua até hoje, de pessoas comuns que corresponde ao Espírito Santo. Que é derramado sobre toda a carne. Que é derramado sobre toda a carne, que se manifesta sobre toda a carne. Todas as gerações apontam a Cristo, todas as gerações apontam a Cristo. Ele é a meta, a consumação, a conclusão, a completação, a perfeição de todas as gerações. A partir daí, o Novo Testamento é uma exposição completa desse Cristo maravilhoso, que é tudo em nós e tudo para nós. Olha só, seguinte, aqui a Rita diz que tem 3 períodos, né? Que é o período de Abraão a Davi, que são os patriarcas, depois de Davi até a deportação para a Babilônia, que é a dos reis, e depois da deportação para a Babilônia até Cristo, que foi o 3º período, aonde homens comuns fizeram a sua história. Preste atenção, a Bíblia ela é cheia de códigos, ela é cheia de tipologias. O número 7 é o número do descanso. Número 7 é o número do desfrute. A palavra correta não é descanso, tá, gente? A palavra correta é desfrute. Por quê? Porque essa palavra vem de quando Deus formou o mundo e no 7º dia ele descansou, mas Deus não cansa. O que aconteceu depois que Deus fez toda a criação? Ele parou e desfrutou. É como a mãe que acaba de ter uma criança e começa a olhar para essa criança maravilhando-se daquilo que saiu dela. Então, o que acontece é o seguinte, o número 7 é o número do desfrute, é o número do descanso. E quando é colocado aqui 14 gerações, fala do duplo descanso de Deus sobre um tempo, sobre o início de uma nova era. Tá? Então, por isso que é 14. Por isso que tem 3 vezes 14. Finda uma era, né? Entendeu? Finda-se uma era. Aí tem uma outra questão que a gente não vai entrar depois nela, porque isso aí a gente vai estudar em tabernáculos. Por quê? Em volta do tabernáculo de Moisés existia 60 estacas. E as 60 estacas falam da geração de Adão a Cristo. E aí depois em tabernáculo nós vamos ler, que aí se você quiser ler, você pode somar depois aqui 14, 14, 14 dá 42. Para 60 falta quanto? 18. Lá em Lucas, a partir do versículo 23 até o final, Lucas 3, a partir do versículo 23 começa a narrar mais 18 pessoas da genealogia, aonde termina 60. Então, mas o que eu quero que você guarde nesse texto do versículo 17, é que Deus decidiu dar descanso a novas gerações. Deus decidiu mudar história de tempo em tempo. E aí ele começa com a paternidade, que é uma tipologia de Deus, que vai de Abraão a Davi.
Depois ele começa com a manifestação, e é por isso que esse texto está somente em Mateus. Começa com a manifestação dos reis, que é uma tipologia de Jesus, porque Mateus trata de Jesus como rei dos reis. E depois a última geração, aonde o Espírito Santo, aonde Deus de novo mudou a face da manifestação dele. Então, as 14 gerações, 3 vezes, fala de uma fase de duplo descanso de Deus. Fase da paternidade, fase dos patriarcas, duplo descanso. Que a Bíblia não fala tanto em dupla honra, que tudo aquilo que Deus derrama sobre nós é multiplicado, não é único. Então, por isso que tem duplo descanso sobre a primeira fase da geração, que vai de Abraão a Davi. Depois de Davi, a deportação, um duplo descanso para os reis, homens notáveis que manifestaram o reino de Deus sobre a terra. E depois, os homens comuns, que é a terceira fase das gerações. Amém? Glória a Deus! Guarde esses 3 números. Escrevam aí. Números da Bíblia que falam de plenitude, de completude. Número 3, número 7 e número 9. Esses 3 números falam de algo completo, de algo perfeito. E tem o número 6 também. Se você eu descobri essa semana, e olha que eu estudo música desde criança, que existe uma frequência musical que é chamada frequência de 963 Hz. É o som divino. Exatamente, é o som divino, o som do céu. Então, 9, exatamente, e olha só, e olha como que funciona. É 9, 6 e 3. Por quê? Porque Deus fez o homem perfeito. O homem teve uma queda, mas o homem foi feito perfeito por Deus. A partir do pecado, nós nos tornamos um ser caído. Então, esses 3 números, na verdade, os 4 números, né? Que é 3, 6, 7 e 9. São números perfeitos e completos. Então, tudo que você lê na Bíblia que tem esses números, você olha com mais um pouco de atenção, porque fala de perfeição. Até a próxima. Deus abençoe, gente. Deus abençoe.